E começa agora, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal do YouTube. E o tema de hoje é a China Antiga e Imperial. Então fique aí, não saia daí que você vai aprender hoje como que foi a história da China Antiga e Imperial. Vamos lá. A China Antiga, ela teve três dinastias. Três dinastias governaram a China entre o início do segundo milênio a.C. e o ano 221 a.C. Todas habitavam ao redor da bacia do Rio Amarelo. Os Xia, Shang, Zhou foram os responsáveis pelo processo de ocupação do território chinês e pela formação étnica do país. Então, o Xia, o Shang, o Zhou, eles foram os responsáveis pelo processo de ocupação do território chinês e pela formação étnica do país. Então, quem foi que formou a China, tanto na étnica quanto na ocupação do território, foi os próprios Xia, os Shang e os Zhou. Antes mesmo da influência desta dinastia, por volta de 2,9 mil anos antes de Cristo, já eram registradas importantes invenções creditadas aos chineses, como a roda do oleiro, um grande avanço para modelar o vaso. Ainda hoje, esse é um dos mais usuais métodos para produzir vasos de barro. Então agora eu começo aqui falando da dinastia Xia. O reino da dinastia Xia é a mais antiga delas. Começa em 2200 a.C. e vai até 1750 a.C. Na região conhecida como Vale do Rio Amarelo, os historiadores têm poucas evidências reunidas sobre a permanência da dinastia Xia, que começou com o reinado de Yu, o grande, conhecido por atuar contra as inundações do Rio Amarelo. Por parte dos Xia, a China experimentou o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da medicina. Colonos construíam as casas nas margens do Rio Amarelo e, além do cultivo da terra, também mantinham animais. É também nesse período que surge a seda, confeccionada a partir do casulo do bicho da seda. E falando um pouco aqui da sociedade. 17 imperadores reinaram durante esse período dinástico. Então, durante esse período dinástico, 17 imperadores reinaram. A dinastia Xia teve importante papel na organização social dos chineses, sendo a responsável pela instituição do casamento. Também os trabalhos precursores da escrita, que seria aperfeiçoada pela sucessora, a dinastia Shang, que permaneceu de 1750 a.C. a 1040, ou seja, a dinastia Shang, ela vem depois da dinastia Xia. Vamos agora para a dinastia Shang. Os estudiosos na dinastia Shang desenvolveram um sistema de escrita que era gravado em ossos dos animais e peças de bronze. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso de peças de bronze e um requintado sistema de organização social. Pesquisadores encontraram vasos de bronze com as primeiras evidências da escrita que datam a 1200 a.C. Os Shang dividiam a sociedade entre os nobres, habitantes das cidades-palácio, e camponeses. O poder monárquico estava restrito ao campo religioso. Eram politeístas, acreditavam que os mortos eram transformados em deuses, e a última capital chinesa pertencente à dinastia Shang estava situada em Anyang, em 1300 a.C., cujas evidências só foram descobertas por arqueólogos no século passado. E agora vem a dinastia Zhou.
povos vizinhos terminaram por enfraquecer a dinastia, que foi substituída pelo Zhou, que governou a China entre 1100 a.C. e 771 a.C. Antes aliados do Shang, os Zhous viviam nas terras que hoje são conhecidas como Shan. Como Sansh. Uma batalha ocorrida no ano 1050 a.C. marcou a queda da dinastia Shang e levou a China ao período que ficou conhecido como a Idade do Ouro, entre aspas. A referência resumia o modo de governar o Zhou, reconhecidamente eficiente. O poder foi enfraquecido no ano 771 a.C., quando o rei Zhou foi morto por integrantes de uma tribo de vassalo. Embora o filho tenha assumido o poder, fugiu para o leste e a influência da dinastia foi fragilizada. A dinastia Zhou é considerada a fundadora principal da civilização chinesa e controlou o país durante o Reino Médio. Coube ao Zhou a elaboração dos primeiros artefatos bélicos em ferro, o que contribuiu para a defesa das fronteiras. Essa é a era denominada da Idade do Ferro na China. Entre os muitos pontos que destacam esse período dinástico está Confúcio, nascido em 600 a.C. É considerado um dos mais importantes filósofos da história chinesa e mundial. A doutrina de Confúcio, o confucionismo, incentiva a hierarquia tradicional, os rituais, a piedade e o respeito aos mais velhos. E agora, para encerrar, eu vou falar aqui da China Imperial. Em 221 a.C., Qin Shi Huangdi tornou-se o imperador da China unificada após quase 250 anos de guerra. O reinado de Huangdi dá início ao período da China Imperial e é o responsável pela introdução do sistema de pagamentos de peso e medida e da escrita. Também nesse período começa a construção da Grande Muralha da China. Qin Shi Huangdi morreu em 210 a.C. E para proteger seu túmulo, um exército de 10.000 soldados de cerâmica foi construído. Os guerreiros ficaram conhecidos como o Exército da Terracota e embora tenham sido produzidos em série, exibem feições individuais. Cada um tem a sua feição. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não perca tempo. Se inscreva agora no meu canal aí embaixo. Aí nesse botão inscrever-se. Você se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa seu like se gostou. E amanhã tem mais. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!